Era uma sexta-feira à noite e o movimento no aplicativo de corridas estava intenso. Eu já tinha feito várias viagens e, em busca de mais algumas, aceitei um pedido que me deixou um pouco intrigado. O local de partida era afastado, numa estrada de terra quase deserta. Apesar do desconforto inicial, pensei que poderia valer a pena. Afinal, noites movimentadas trazem boas corridas. Quando cheguei ao local, a primeira coisa que percebi foi o quão deserto era. A escuridão dominava tudo e não havia nenhuma luz ou sinal de vida ao redor. Parei o carro e esperei, olhando para o aplicativo para confirmar o local. Depois de alguns minutos, uma figura surgiu do nada, saindo da escuridão. Era uma mulher jovem, de aparência comum, mas havia algo estranho nela. Usava um vestido claro, estava descalça, com os pés cobertos de terra, e parecia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Ela entrou no carro sem dizer muito, apenas confirmou o destino pelo aplicativo. Era ainda mais isolado, a uns 15 quilômetros dali. Durante a viagem, o clima ficou cada vez mais estranho. O silêncio era total. Ela não falava, não mexia no celular, nem sequer olhava pela janela. Permanecia imóvel no banco de trás, com uma expressão neutra. Eu tentava me concentrar na estrada, mas a sensação de desconforto era crescente. Conforme avançávamos, a estrada foi ficando mais escura e cercada por árvores. Não havia postes de luz ou qualquer sinal de civilização por perto. De repente, o GPS começou a falhar. O sinal estava instável e a rota no aplicativo ficava confusa. Em determinado momento, ele simplesmente parou de funcionar. Sem o mapa, perguntei a ela como chegar ao destino. Com uma voz suave, quase como um sussurro, começou a me dar instruções. "Vire à esquerda aqui", disse ela, apontando para uma entrada de terra. Segui suas indicações, mas cada nova curva parecia nos levar para um lugar ainda mais isolado. Era como se estivéssemos indo para o meio do nada. Depois de várias curvas e entradas estranhas, chegamos a uma clareira. Ela pediu para parar ali. O lugar era vazio, cercado de árvores, e não havia nenhuma construção ou iluminação. Desceu do carro devagar, sem dizer nada. Ficou ali, parada, olhando para o vazio, enquanto eu esperava, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que tudo ficou ainda mais estranho. Em um piscar de olhos, a mulher desapareceu. Não houve nenhum barulho, nenhum movimento. Simplesmente sumiu. Olhei ao redor, saí do carro e procurei por ela, mas não havia sinal de ninguém. O lugar estava completamente deserto. Desesperado, voltei para o carro e peguei o celular para verificar o aplicativo. Foi aí que percebi algo ainda mais perturbador. A corrida simplesmente não existia mais. Não havia nenhum registro dela no histórico, como se eu nunca tivesse aceitado aquele pedido. Tentei refazer os passos e revisar a rota, mas nada fazia sentido. Depois de alguns minutos tentando me recompor, liguei o carro e decidi sair dali o mais rápido possível. O caminho de volta parecia interminável. A estrada estava mais escura do que antes, e cada barulho ao redor me fazia acelerar um pouco mais. Finalmente cheguei a uma área mais movimentada e senti um alívio ao ver as luzes da cidade novamente. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Quem era aquela mulher? Como ela simplesmente desapareceu? E por que a corrida sumiu do aplicativo? Tudo parecia surreal, como um pesadelo acordado. Desde então, evito aceitar corridas para lugares remotos, especialmente à noite. Aquela experiência me marcou profundamente. Trabalhar como motorista de aplicativo tem seus riscos, mas nunca imaginei passar por algo assim. Às vezes, quando me lembro dessa noite, fico me perguntando se aquilo foi real ou se minha mente preencheu as lacunas de uma experiência estranha com algo ainda mais assustador. Se foi real ou não, não importa.
O que importa é que, depois daquela noite, aprendi a ouvir meu instinto e a pensar duas vezes antes de aceitar corridas em lugares que parecem ter saído de um filme de terror. Antes de continuarmos, gostaria de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para continuar recebendo nossos conteúdos. Ah, e não se esqueça de deixar um like no vídeo. Vamos continuar. Naquela noite, eu já estava dirigindo há horas, tentando bater a meta do dia. Era quase meia-noite e eu estava pensando em encerrar quando um pedido de corrida apareceu no aplicativo. O destino era num bairro afastado, perto da divisa da cidade. Mesmo achando o lugar meio estranho, decidi aceitar. Afinal, era a última corrida da noite e eu precisava do dinheiro. Segui para o ponto de embarque, uma rua deserta com terrenos baldios e poucas casas espaçadas. Quando cheguei, parei o carro e esperei. Olhei em volta, mas não vi ninguém. O app mostrava que o passageiro já havia sido notificado. Enquanto eu conferia o horário, vi um homem vindo da esquina, caminhando devagar. Ele estava com uma jaqueta surrada e um boné, as mãos enfiadas nos bolsos. Sem dizer uma palavra, entrou no carro e se sentou no banco de trás, bem atrás de mim, o que já me deixou desconfortável. O clima ficou estranho desde o início. Ele apenas confirmou o destino com um aceno e não falou mais nada. Tentei puxar assunto, perguntar se o dia dele tinha sido bom, mas só recebi grunhidos como resposta. Depois de um tempo, desisti e me concentrei na direção. O caminho parecia normal no começo, mas, depois de alguns minutos, o GPS mandou entrar numa estradinha de terra. Aquele não era o tipo de trajeto que eu fazia com frequência, mas segui as instruções. Enquanto isso, o silêncio no carro ficava cada vez mais pesado. Olhei pelo retrovisor e percebi que o homem estava me observando, imóvel, o olhar fixo no banco da frente. À medida que avançávamos pela estrada de terra, a iluminação foi desaparecendo. Só os faróis iluminavam o caminho, cercado de árvores altas e sombras que pareciam se mexer. O GPS começou a falhar, perdendo o sinal, e eu já não fazia ideia de onde estávamos. Quando perguntei se ele conhecia o caminho, ele respondeu com um tom seco que sabia onde estávamos. De repente, algo bateu na lateral do carro. O som foi seco, alto, e me fez dar um pequeno salto no banco. Parei o carro, olhei pela janela, mas não vi nada. O passageiro não reagiu, como se nada tivesse acontecido. A sensação de que algo estava errado aumentou, mas, tentando manter a calma, continuei dirigindo. Poucos minutos depois, o homem pediu para parar. Ele apontou para uma clareira no meio da estrada, cercada de árvores e sem sinal de casas ou qualquer coisa por perto. Sem entender, parei o carro e ele simplesmente abriu a porta e desceu. Começou a caminhar em direção às árvores, sumindo na escuridão sem olhar para trás. Fiquei ali por alguns segundos, tentando processar a situação. A clareira era silenciosa e a única luz vinha dos faróis do carro. Decidi dar meia volta e sair dali o mais rápido possível. Assim que engatei a ré, vi o homem parado bem atrás do carro. Ele estava me encarando de um jeito fixo, assustador, sem se mover. O coração disparou. Não pensei duas vezes e acelerei, desviando dele e quase saindo da estrada. Dirigi o mais rápido que pude até finalmente chegar a uma área mais movimentada. Quando parei para respirar e conferir o aplicativo, percebi algo que fez meu estômago revirar. Não havia registro daquela corrida. O histórico simplesmente não existia. Não havia sinal do passageiro, do trajeto ou do destino. Era como se aquele homem nunca tivesse entrado no carro. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Quem era aquele homem? Por que ele parecia tão fora do comum? E, principalmente, como o registro da corrida sumiu? São perguntas que ficaram na minha cabeça, mas que talvez nunca terão resposta. Desde então, penso duas vezes antes de aceitar corridas para lugares isolados.
Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, peço que se inscrever no canal e se puder deixar um like, irá ajudar bastante o canal a ser recomendado pela plataforma. Bem, até o próximo vídeo. Tchau!